Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você toda quarta-feira aqui na Rádio Mundial. É sempre uma alegria muito grande. Hoje eu tô com um tema bem legal. Meu programa sempre no início tem um tema para a gente parar e pensar na vida. Um tema para a gente se autoconhecer. O tema de hoje é Você consegue falar não, ouvinte? Você consegue colocar limite? Como é que você lida com o não? Você consegue ouvir o não? Então, o tema de hoje é esse. Ouvinte, você tem dificuldade de falar não? Como é que é isso? Você tem dificuldade de falar não? Como você lida com as dificuldades? Você é sincero? Você já parou para pensar que quando a gente não fala não, quando a gente não é sincero, a gente não está sendo verdadeiro com a gente mesmo? E muita gente sofre disso, sofre da dificuldade de falar não, tem muita dificuldade de falar não. Então, como dizer não? Então, vamos lá. Primeiro você quer agir de um jeito, e aí você age de outro jeito. E o que acontece? Fica uma dualidade dentro de você. Porque se dentro de você quer dizer não, e você diz o quê na hora? Sim. Você entra em conflito. Você fica chateado, magoado. Muitas vezes a gente não quer falar não porque a gente não quer chatear o outro, não é? Mas o outro é mais importante do que a gente, ouvinte. O outro é mais importante. A gente diz não pra gente, mas não diz não pro outro. E aí fica com aquela coisa, fica ruminando, fica tagarelando, discutindo. Mas por que eu não falei não? Por que eu não falei não? Por que eu não falei não? Por que eu nunca falo não? Não dizer não, principalmente, eu tenho muitos pacientes, principalmente no trabalho, que não dizem não. O que acontece? A imagem que essa pessoa passa no trabalho é de quê? Com ela tudo pode, né? Ela sempre resolve o meu problema. E aí você acaba gerando em volta de você essa dificuldade de ser assertivo, de falar não, de se colocar, de se impor. Primeiro, as pessoas não te valorizam. Segundo, você atrai pessoas próximas de você que são o quê? Folgadas. Aí você fala, nossa, como é folgada? Mas você falou não? Você se colocou? Então, assim, uma coisa que é muito importante é a nossa autoestima, é de dizer não. Aonde está o meu limite? Até onde o outro pode ir? Até onde eu vou? Né? Então, o oposto do que a gente pensa. Tem dois tipos de não. Tem o não na parte afetiva, na parte de relacionamento, e tem o não na parte de trabalho. Na parte de trabalho, quando você diz não, você se respeita, você se coloca, né? E você também passa a mensagem de que você não é ilimitado, né? Você coloca o seu respeito. Como dizer não, né? Como dizer não? Então, hoje eu vou falar, se esse é o tema de hoje, como falar não, né? Como acabar com aquela... É algo que parece simples, mas quem tem isso, quem tem dificuldade de dizer não, sofre, ouvinte. Sofre muito, porque parece que existe duas pessoas dentro da gente, né? Uma quer falar sim, uma quer falar não, e a outra fala sim, sim, sim. Aí depois a pessoa fica lá se martirizando. Por que é que eu não falei não? Não é? Porque eu vou magoar o outro, porque o outro vai ficar chateado, mas aí você fica chateado. Então, o tema de hoje é esse, o tema de hoje é falar não com assertividade. O que é ser assertivo, né? O que é ser assertivo? Então, é isso, tanto na parte... Primeiro eu vou falar da parte profissional no trabalho, porque quando você diz não, você coloca respeito, não é? Você coloca limite. Quantas pessoas estão sobrecarregadas? Por quê, né? Eu brinco que é meio que polvo. Pega todos os problemas, quer resolver tudo e aí fica estressada, não é? E aí acaba assumindo responsabilidade de outras áreas, de outros lugares, não é?
Então, é muito importante a gente trabalhar o não. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do não. Vou falar primeiro do não no trabalho. Então, o primeiro passo quando você fala não, você reflete, né? Você se autoanalisa e você pensa: eu quero falar não. Eu estou segura no meu não. Segura que tenho que dizer não, né? Em que sentido? Às vezes a gente pensa: poxa, mas será que eu não posso fazer isso? Eu posso fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Às vezes tem um estresse, a pessoa fica estressada, fica irritada porque ela assume, não fala não pra cá, não fala não ali, não fala. Quando ela vê, ela tá lá, sobrecarregada, irritada, não é? E aí também tem aquela questão de que a pessoa, minha dica primeiro, confia, tenha segurança, eu quero dizer não. Coloca no papel, né? Na parte profissional. O que é o meu trabalho? Que coisas eu tenho que dizer sim? Qual é a minha prioridade no trabalho? Né? E pontua. Porque às vezes a pessoa fala sim, 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 sim. E ela tá querendo dizer não, não, não. E você já imaginou que você tá guardando cada sim que você fala e você quer dizer não, tá guardando o quê? Uma raiva, e aí fica várias raivas, né? Você guarda, e aí quando você vai falar não, realmente, você vai falar de um jeito com o copo cheio, às vezes até agressivo. Por quê? Porque você falou várias vezes sim, querendo falar não. Então, o primeiro passo é ser sincero com você, é estar seguro naquilo que você quer dizer. Segundo passo, você já pensou que quando você fala sim e você quer dizer não, você está sendo falso com você mesmo? Sim, e nada, ouvinte, traz mais sofrimento do que você não ser verdadeiro com você mesmo. Você não é verdadeiro com você mesmo e isso te faz mal. Sabe o que dá? Dor de estômago. Muita gente que tem problemas no estômago, porque vai lá, engole um sapo, 2, e vai engolindo, né? E aí fica com queimação no estômago. Então, é muito, muito, muito importante você estar seguro no seu não. Segundo lugar, não explique. Quando você dizer não, aprenda a dizer o não somente. Como assim? Não fale não e justifique. Quando você fala não e justifica, você está trazendo argumento e como se você precisasse de uma explicação para esse não, né? Então você tem que estar seguro com você, seguro com o seu não. Não tire esse hábito de justificar, porque a pessoa fala: hoje eu não vou porque eu tô cansada. Mas e amanhã? E depois? Você quer fazer aquilo? Porque o outro vai vir com outro argumento. Então, quando você justifica, você dá abertura, você dá argumentos para que o outro tire o seu não, né? Para que você mude de opinião. Você já tem dificuldade de falar não. E aí você fala não. E aí o outro fala: não, mas será que não dá para você fazer dessa outra forma? Outro dia? E aí você... né? Então, aprenda a dizer não, né? E se a pessoa insistir, diga não de novo. E diga não pela terceira vez. É isso. Até o outro entender. E entender, quando você está falando, quando você age dessa forma, você está se valorizando, você está se respeitando o seu eu, você está em harmonia com aquilo que está dentro de você, com a harmonia do seu interno. Então é muito, muito importante, porque causa sofrimento quando você não age de acordo com o seu interno. É o que eu digo de assertividade. Assertividade não é ser grossa, não né? A assertividade é ser firme, sincera, objetiva, né? Claro, você pode falar um não sorrindo, com certeza. Pode falar um não de forma delicada? Pode falar, né? Mas é muito importante treinar, porque isso causa muito sofrimento, traz muitos problemas no trabalho. Vamos falar da parte pessoal, né, com a família. Aí piora, né? Fica pior, né, ouvinte? Claro que fica pior com a família,
sempre é mais difícil. Por quê, né, ouvinte? Porque ainda tem a parte no seu trabalho, você sabe qual é o seu trabalho. Na parte profissional, na parte pessoal, como é que é falar não? Falar não para a esposa, falar não para o marido, falar não para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. Então, tem que tomar cuidado. Uma das coisas que eu falo muito, que é muito importante, observa se a sua resposta ela é baseada em três coisas. Uma, medo, culpa e obrigação. Se você fala sim por medo, se você fala sim por culpa, se você fala sim por obrigação, você está deixando-se levar, você está pela chantagem emocional. Observa. Então, e aí tem que se corrigir. Por quê? Porque, principalmente às vezes os pais, né? Os pais às vezes não... dificuldade de falar não para os pais, né? Às vezes os pais têm dificuldade de entender que os filhos cresceram, que os filhos são adultos e que os filhos vão ter opiniões e vão ter outras decisões e vão ter universo de possibilidades diferente. Eu digo que para a gente crescer, né, para a gente ter a nossa parte psicológica adulta, a gente tem que falar não para os nossos pais de alguma forma. Seja sair de casa, né, seja colocar, porque senão a gente continua sendo a mesma pessoa. Parece confuso, mas não é, porque às vezes as famílias elas ficam tão misturadas, pai, filho, filha, marido, esposas, que perde a individualidade. A gente tem que tomar muito cuidado, ouvinte, porque individualidade tem a ver com a conexão com o eu, conexão com a nossa essência, conexão com a nossa alma. E aí, eu vejo isso muito, eu sou terapeuta de casal também, a gente vê muito isso no consultório, né? Onde o casal vai perdendo o quê? A individualidade, né? Ele deixa de olhar para si, ele deixa de se respeitar, né? A gente tem que... Claro que tem coisas que são afinidades, né? Tem a parte do companheirismo, mas tem um espaço. Todo mundo tem que ter aquele espaço, ouvinte, que é seu espaço individual, seja o que for, não é? Então, é muito importante você observar com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, se você tem dificuldade de falar não. Por que você não fala não? Ah, porque senão minha mãe vai ficar chateada, ela vai ficar triste comigo, né? Muitas vezes, o que acontece? Os familiares, né? Quem não aceita o seu não tem dificuldade de ter empatia. O que é empatia? Né? Quando você fala não e o outro fica bravo ou fica chateado, mas o outro também tem que tentar se colocar no seu lugar, né? E respeitar a sua opinião, porque se você diz não, tem algum motivo e a gente tem que respeitar. Às vezes a gente vê, né, a dificuldade que as pessoas têm, principalmente às vezes da família, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando. Ah, não vai dar para ir na sua casa, não vai dar para viajar, não vai dar para fazer aquilo, não é? Mas tem um motivo. Eu recebo muitos casos, né? Principalmente aqui em São Paulo, onde a gente não tem muito tempo de visitar, né? De sair, é sempre uma correria, chega final de semana, é uma queixa que muito frequente, né? Porque a gente não tem tempo. Então a gente chega final de semana, né? São 4 finais de semana, né? 4 finais de semana no mês. Um final de semana, se a pessoa é casada, um final de semana para ver a sua família. No outro final de semana, para ver a família do marido. No outro final de semana, para descansar. No outro final de semana, para ver os amigos. Então, assim, e o outro final de semana ficou faltando, que é para resolver problemas. Então, não dá muito tempo, não é? Parece uma coisa simples, mas eu escuto muitas queixas, essa questão de falar não, de ser sincero. Então, trabalha dentro de você. Se o outro nem entende seu não, muitas vezes a gente alimenta pessoas que não são legais do nosso lado. Quantas vezes eu trabalho com o meu paciente, a gente trabalha, vai lá e fala não.
Eu quero dizer outra coisa, ouvinte. Quando você não está acostumado a falar não, a primeira vez que você fala não, você se sente mal, porque você não está acostumado, tá? Depois do 10º não, que aí você vai falar, nossa, agora eu tô certo, porque é algo que você não está acostumado a fazer, certo? Então, quanto mais você vai treinando esse comportamento, só que o não liberta, porque o outro pode ficar chateado com você? Pode. Mas tem uma coisa muito importante. Você não vai ficar chateado com você mesmo. Você agiu de acordo com a sua consciência. Você está conectado com seu eu. Você está conectado com a sua alma. Você está sendo verdadeiro com o seu eu. E a gente tem que trabalhar muito essa questão, né, do outro. Como é que o outro lida com isso, né? Porque nem todo mundo vai estar do nosso lado, né? E se o outro ficar magoado? E se o outro não gostar mais de mim? Se o outro for seu amigo mesmo, se o outro gostar mesmo de você, ele vai compreender o seu não, certo? Ele vai compreender por que você disse não. Então, toda essa questão, tá, tem a ver com limite, com colocar o seu limite, com ser assertivo, com ser firme, com trazer na parte de psicologia junguiana, a gente trabalha com a parte do arquétipo do herói, né, do guerreiro, da força, de ser firme, de ser forte, de estar conectado com o seu eu. Então, toda vez traz essa energia da firmeza, da determinação, daquilo, porque nada traz mais sofrimento. Já viu a frase? Seu pior inimigo é você mesmo? Ouvinte, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Ninguém é pior do que a nossa mente. Ninguém é pior do que os pensamentos que ficam ali na nossa mente. Então, nós somos o nosso pior inimigo. Então, a gente tem que estar conectado com a parte boa. A gente tem que estar em sintonia com o nosso eu. A gente tem que estar em sintonia com o nosso self, tá? Então, essas são algumas dicas para você trabalhar o seu não, a sua autoestima, a sua força, o seu poder. Bom, vamos hoje trabalhar o empoderamento, a força, e o exercício de hoje é para você colocar limite, para você dizer não. Feche seus olhos e respire fundo. Vamos para a nossa meditação? Imagine uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. Vamos fazer a nossa viagem. Vamos viajar nas imagens do inconsciente. Se transporte para um lindo lugar. Visualize uma linda bolha de luz azul que te protege, que te guia. E essa luz é a luz do Arcanjo Miguel, o nosso querido e amado arcanjo. Vamos lá para o Jardim da Paz? Imagine um céu azul e o dia. O dia ensolarado. Coloque seus pés na terra. Sente a terra. Sente se a terra está quentinha, se a terra está fresquinha. Se conecta com o seu eu interno. Eu quero que no meio do seu peito você imagine uma bola preta ou várias. Vamos soltar a dificuldade de falar não. Vamos soltar o medo. Vamos soltar a insegurança, a raiva, a mágoa e tudo aquilo que você quiser. Tudo aquilo que não cabe mais dentro de você. Tudo aquilo que faz mal para o seu coração, que faz mal para sua alma. Solta, solta no meio do peito, do chakra cardíaco. Imagine
que você solta tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que não serve ao seu bem supremo. E você vai imaginar uma linda fogueira, uma fogueira de luz violeta, linda, gigante, bonita. Vamos invocar a poderosíssima chama violeta que tem o poder de transformar tudo aquilo que não é luz, tudo aquilo que te causa dor, sofrimento, tristeza, angústia, medo. Aproveite a oportunidade para limpar o coração. Joga essa bola preta na fogueira. Permita que o fogo violeta queime aquilo que está pesado. Queime o medo, a insegurança. E enquanto eu falo o mantra, você visualiza um fogo, uma fogueira de luz violeta, bem forte. Pelo poder do fogo violeta, pelo poder do fogo violeta, pelo poder do fogo violeta, que toda energia negativa, em nome de Deus, seja imediatamente dissolvida, transformada, transmutada em liberdade, em amor, em bem-estar. Fique alguns instantes relaxando. Caminhe por esse jardim e visualize uma luz agora cor-de-rosa que vai nutrir você, vai nutrir a sua alma com o amor, para que você consiga ser, para que você seja firme e amorosa, firme e amoroso. Fique com Deus e até semana que vem.